Hoje é dia 25 de junho e nós estamos em mais um podcast Entre Vínculos, que pode ser ouvido através do Google, do Spotify e do site Recriando Vínculos. Eu sou Andréa Raquel, estou com a Kitty Menezes. Oi, Andréa. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso tema. A gente vem falando de sonhos nos últimos episódios e hoje a gente ainda vai falar um pouco sobre isso a partir da perspectiva da utopia, de bem viver. Pois é, Kitty. Você que vem estudando esse tema do bem viver, que vem pesquisando um pouco essa prática, se é que pode ser chamada desse modo, eu queria te propor para falar um pouco, então, o que é bem viver, se é uma prática, qual a origem desta prática e quais os conceitos e critérios que ela carrega. São muitas perguntas, é um tema que me interessa bastante e eu vou tentar esclarecer um pouco aqui. Eu me senti muito provocada semana passada quando a Miriam falou do bem viver, é um tema que me interessa, e aí eu fui buscar no livro do Alberto Acosta, ele é economista, ex-presidente da Assembleia Nacional Constituinte do Equador, e ele lançou um livro aqui no Brasil com esse nome, O Bem Viver. E antes de começar a falar do bem viver, ele vai explicar um pouco como que esse conceito chega. Ele vai falar que na década de 50, 40, 50 do século passado, um presidente dos Estados Unidos, ele trouxe muito a ideia de que havia chegado o momento de superar o atraso dos países pobres e propunha uma opção de desenvolvimento que se transformou numa espécie de mandato global. E aí todo mundo, né, ele fala das esquerdas até as direitas, tem corrido atrás na busca pelo desenvolvimento. A Costa, ele vai falar que esse desenvolvimento é um fantasma, é uma ideia que jamais vai poder ser atingida por todos os países. E aí ele vai trazer um pouco essa ideia de bem viver como uma opção a esse estilo de vida que é insustentável. Então ele vai dizer que o bem viver é uma prática, uma experiência dos povos originários. E aí os países da América vão começar a olhar para essas práticas, porque vão entender que elas são coerentes, são sustentáveis, são respeitosas, elas não trabalham com a ideia de acúmulo, de exploração, elas trabalham com a ideia de convivência, de compartilhamento e de experimentação do presente, né? Então a gente vai entender também, estudando um pouco mais, que para algumas etnias, para alguns povos indígenas, a ideia de futuro nem existe. A ideia de acúmulo de riquezas, de coisas, que é muito de um pensamento ocidental, não existe para esses povos. Para esses povos existe a caça do que vai se comer no presente e o que você caça, você compartilha. Então eu não vou pescar um peixe, comer um pedacinho e guardar esse peixe para os próximos 6 meses, né? Eu vou experimentar esse peixe e compartilhar com quem está à minha volta. E é essa um pouco a ideia do bem viver. A gente poderia dizer que o conhecimento e a sabedoria dos povos nativos, dos povos originários e também dos povos africanos hoje tem mais visibilidade do que tinha antes e que isso é bastante interessante porque nós, brancos ocidentais, o conhecimento que nós temos e que nós vamos aprendendo, né, que é este conhecimento das teorias, digamos assim, eurocêntricas. Então, é importante essa maior visibilidade? Está em alta isto?
você acha? A gente poderia dizer desse modo e pensar que isso pode nos dar, digamos assim, ferramentas para compreender e transformar o mundo. Podemos pensar que o bem viver vem nesse contexto de valorização da sabedoria dos povos nativos? O que você acha? Bom, eu diria que a nós foi imposto um pensamento. Então, quando a gente estuda hoje a história, não é da mesma maneira que se estudava na minha época. Eu aprendi nas aulas de história que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E aí a gente estudava a escravidão e outras coisas a partir dessa perspectiva, que era um pensamento ocidentalizado, né? Era esse pensamento de quem, entre aspas, descobriu o Brasil. E hoje a gente tem outras perspectivas sendo discutidas também na escola. Então, eu acredito que isso sim fortalece essa possibilidade de conhecer outras culturas, outras maneiras de ver o mundo. Além disso, a gente esgotou muito esse modelo, né? Tá claro que não é possível. Tá claro que esse modo de desenvolvimento, ele já está destruindo. A gente já chegou num ponto que não tem mais retorno. A gente está vivendo o que para a gente na década de 80, né, Andréa, era uma distopia. A gente está vivendo isso. A gente está vivendo o aumento da temperatura, a gente está vivendo problemas com a seca, a gente está vivendo problemas respiratórios. A própria pandemia é uma resposta da natureza a tudo isso, a esse processo civilizatório extremamente violento e destruidor. É preciso mesmo buscar alternativas. O Alberto Acosta ele fala isso, que é uma busca por alternativas para a gente continuar vivendo na Terra. A Terra não vai acabar, mas a gente vai. Sim, estamos correndo o risco da extinção do ser humano, né, Kitty? Nesse sentido, é que precisamos de alternativas para que não desapareçamos de maneira suicida do planeta. Existem experiências, você poderia citar experiências de bem viver, de comunidades. As comunidades indígenas, dos povos nativos, têm essa experiência, vem deles. É isso que nós estamos chamando de bem viver, né? Mas existem já experiências nas cidades urbanas, por exemplo? Bom, eu creio que não é um equívoco dizer que dentro dessa ideia de bem viver, a gente pode citar as lutas contra a mercantilização da água, das montanhas, dos animais. Então, quando a gente fala do bem viver, acho que a gente pode citar essas práticas que esses povos já viviam antes da chegada dos europeus na América e, consequentemente, as lutas contra a mercantilização que esses povos têm travado no decorrer desses anos todos. O que a gente percebe é que hoje eles têm sido entendidos como guardiões das florestas, como guardiões dessas riquezas da natureza. Então, essa ideia de bem viver vai olhar de uma forma diferente para tudo isso. Se você vai pescar durante 8 horas por dia, porque você tem que ser produtivo, e quanto mais você pescar, mais você vai produzir, mais você vai vender, mais você vai ganhar, isso não é uma lógica que contempla esses povos, porque existe todo um respeito pelo ciclo natural, e a natureza tem um tempo para se recompor. Nesse sentido, a gente consegue perceber que existem algumas práticas que são experiências do bem viver. Quando você fala no nível urbano, né, a gente percebe que existem algumas experiências de comunidades, de experimentar a vida em comunidade. Isso a gente já falou em alguns podcasts, a gente viu esse exemplo muito forte logo no começo da pandemia, quando o Estado realmente abandona as periferias, a capacidade de auto-organização e como eles criaram tecnologias que permitiram a sobrevivência
dessas pessoas durante esse período tão devastador que a gente ainda está vivendo. Nunca é demais lembrar que o número de mortes ainda aumenta consideravelmente dia a dia, principalmente aqui no Brasil. Então, o que a gente tem são essas experiências de vida em comunidade. E saindo um pouco dos territórios urbanos, também existe um movimento de êxodo inverso. O Acosta vai falar também isso, né? Que é uma devastação tão grande que nem o direito de sermos escravizados pelo sistema trabalhista a gente perdeu. Esses jovens têm procurado se auto-organizar em vidas comunitárias no campo, produzindo o seu próprio alimento, experimentando essas tecnologias de captação de água de chuva, de aquecimento solar, que tem a ver com essa ideia de respeitar a natureza, de intervir o mínimo possível no que a gente já tem de tão precioso e tão inteligente, que é a vida. E por falar em vida, vale a pena lembrar que o conceito de vida para o bem viver e de vida inteligente não é só humano, não é isso? A ideia é que nós integramos um todo, né? Eles falam muito do conceito de Abi Ayala, que é uma expressão que vem sendo cada vez mais utilizada pelos povos originários do continente, de norte a sul, com o objetivo de construir um sentimento de unidade e pertencimento. Então, quando a gente fala de humanidade, a gente pode reinterpretar, a gente não está falando só do indivíduo, do ser humano, a gente está falando da humanidade como parte de um todo, e que inclui essa ideia de Abiyala, que é a terra, na verdade, né? Que é essa ideia desse território onde a gente vive, mas é um território que também é único, que não é separado, que rompe com essa ideia de pedaços, né? Como a gente está, como o indivíduo não é sozinho, a gente não consegue viver sozinho, a gente precisa um do outro e a gente precisa unir as nossas forças e nos ampararmos nas nossas fraquezas. Isso nos torna muito mais fortes. E o que nós temos feito nos últimos séculos é devastação, é nos colocarmos acima disso tudo. Então, a proposta é uma provocação para que a gente repense isso e que a gente entenda o ser humano como parte de um todo. E esse todo, sim, é a humanidade. Agora, Kitty, o ambiente e o contexto é de extrema tensão, né? Porque eu estou pensando que, ao mesmo tempo que nós temos uma maior visibilidade e discussão e propostas de bem viver e de debate, acolhida para a sabedoria, por exemplo, dos povos nativos, nós também temos, nesta semana, inclusive, que estamos, né, a última semana de junho, dia 25, nós temos o PL 490 aqui no Brasil, que propõe a extinção das demarcações das terras indígenas. Eu recomendo a todos que tiverem interesse a leitura de um texto da jornalista Eliane Brum, no jornal É o País, um texto que se chama justamente PL 490, Congresso decide extinguir a Amazônia. Então, este projeto, ou este PL, tem por objetivo cessar, né? Cessar a demarcação das terras indígenas. Os povos nativos estão em Brasília, tiveram muita visibilidade, pelo menos de uma parte da mídia esta semana, se manifestando em Brasília, sendo violentados, né, policiais e aquelas cenas que nós já nos acostumamos, ou não tanto aqui no Brasil,
Então é muito interessante, é muito tenso, né? Porque destruir interromper a demarcação das terras indígenas, além de destruir os povos nativos, também é destruir a floresta, portanto, fica distante disto, né? Fica distante dessa proposta ou desta prática, desses conceitos do bem viver. É bastante interessante perceber que há uma grande tensão de modos de viver, né? De propostas. Esta proposta do PL 490, a partir do que nós estamos discutindo aqui, não apenas das nossas discussões, é uma proposta de barbárie, né? Destruição da Amazônia, destruição dos povos indígenas, destruição do meio ambiente, portanto, vai totalmente na contramão do que você acaba de dizer, né? É tão complicado, né, para a gente trazer essas discussões, porque a gente tem que desconstruir tudo. A gente tem que desconstruir tudo. Não é possível a gente continuar vivendo da forma como vivemos, com esse nível de consumo, com esse nível de criação de objetos de consumo e defender, por exemplo, a Amazônia. Mas, ao mesmo tempo, quando você cita o que está acontecendo no Brasil, eu gostaria de pensar uma imagem que me tocou muito, que é a imagem de indígenas entregando flores para o exército, assim, no dia seguinte de um embate muito violento. Então eu fico muito tocada, assim, porque eu acho que é essa a grande lição, a primeira, talvez, que a gente precisa parar com tanta violência. Isso, a gente teria que repensar tudo. Quem compra essa madeira que é cortada da Amazônia? Quem que compra toda a soja que é plantada também? Então, assim, a gente tem uma Amazônia sendo devastada porque essa madeira é vendida, porque essa soja também é vendida, e essa soja é vendida também para fazer ração de animais, também para fazer biocombustível. Então, é um extrativismo absurdo para alimentar determinadas práticas que a gente também tem que se conscientizar e ir diminuindo aos poucos. Não é uma transformação que vai acontecer da noite para o dia. Penso eu que a educação é um ótimo lugar para a gente começar a experimentar essas práticas menos competitivas, menos violentas, mais afetuosas e que valorizem mais essa vida em comunidade. Sim, é uma proposta de coletivo, né, Kitty? Que não é individualista. É interessante observar isto, que sempre inclui o outro, sempre inclui práticas, fazeres, ações, que não é sozinho, não é eu dentro de mim, individualmente, é sempre na relação, construindo relações, olhando para as pessoas, escutando e trocando. Porque às vezes eu fico incomodada, já te falei isso, objeto de discussão permanente entre eu e você, né? O perigo destas práticas todas, há outras que a gente poderia citar aqui, mas que não vai dar tempo, de o quanto muitas coisas que chegam como novos formatos, novos olhares, novas práticas, vão sendo muitas vezes cooptadas, né, pela forma capitalista que nós já vivemos. Então, sempre eu acho, não sei o que você entende, mas eu acho que sempre há esse risco de descontextualização, né, do conhecimento, de uma prática, de um modo de viver que a princípio é diferente e depois perde a característica originária.
Então, fico pensando que talvez uma forma de não perder, né, da proposta do bem viver, não perder as características, é observar, isso na minha visão, né, que o critério é coletivo, é de relações, né? Não é uma prática que dá para fazer eu comigo mesmo. Não é meditação, por exemplo. Nada contra a meditação. Eu, inclusive, tento fazer, já fui mais avivada com a meditação, não estou falando que não vale a pena, mas a proposta do bem viver me parece muito interessante, e que bom que é utópica, então vamos continuar, né? Vamos seguir nessa pesquisa, talvez mais para frente trazendo uma pessoa mais qualificada, né? que esteja estudando há mais tempo, que tenha mais repertório para nos contar e nos dar mais elementos sobre o bem viver. Sim, que é um tema que me interessa muito e acho que esse é um espaço perfeito para essa investigação. Mas eu queria lembrar que quando você fala sobre esse processo de cooptação, né, que acontece, a gente vê isso acontecendo desde sempre. Eu me lembro muito do movimento punk, né, assim, quando a gente falava, punk e hippie também, né, hippie de boutique. Porque, é claro, você tem toda uma filosofia aí que ela tem que ser vivenciada, não é só o estilo, não é só colocar uma roupa de hippie e sair por aí. Tem uma experiência de vida, de comportamento que exige concessões. Então, nesse sentido, há muito que ser construído. Agora, o que eu entendo, assim, é que quando a gente pensa em meditação, por exemplo, ou outras práticas, eu gosto muito de pensar que uma coisa complementa a outra. Não é que a gente vai substituir as manifestações de rua pela meditação, não é isso, mas a gente pode ter as duas coisas. A gente pode ter uma meditação, por exemplo, antes de um grupo sair às ruas e sair com mais consciência do que quer, de quais são os objetivos, porque a gente tem muito essa ideia da briga como disputa. Então, assim, se eu entro no embate para conversar, a minha opinião tem que ser a que vai sair ganhando. E isso tem mudado. O que a gente percebe é que as novas gerações, elas vêm para essa discussão de uma maneira mais aberta, inclusive para mudar de ideia, para ser convencido, para ser convencida. Então, eu penso que é a partir disso mesmo, e aí dentro disso tudo, essa complementariedade, né? Não se trata mais da gente disputar, mas da gente compartilhar a palavra, o diálogo, a convivência, enfim. Então é isso, a gente se propôs hoje a fazer esse encontro para falar um pouco dessa prática do bem viver que nos interessa, provocadas pela Miriam no último podcast, e a gente continua em algum outro momento trazendo outras considerações sobre esse mesmo tema. Bem viver, um sonho para a humanidade. Até a próxima.